Max? Segunda? Edson? Oi? Cristina? Boa noite. Invocando a proteção de Deus, dou por aberto esta sessão. Consulta aos vereadores sobre a dispensa da leitura da ata. Aprovado por unanimidade. Convido a primeira secretária para fazer a leitura do expediente. Vereadora Cristina. Boa noite a todos. Damos início à leitura do expediente. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento, Santa Catarina. Objeto: requerimento de licença para investidura no cargo de secretário municipal. O vereador Valdemir Luiz Quaiato, que ao final subscreve, considerando que assumirá, a partir de 1º de julho de 2020, o cargo de secretário de Administração e Finanças do município de Nova Trento, apresenta o presente requerimento para o deferimento do pedido de licença do mandato vigente de vereador a partir da data de 1º de julho de 2020, a data final em que ocupar o referido cargo de secretário de Administração e Finanças, com fundamento no artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Nova Trento e artigo 84, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento. Nesses termos, pede deferimento. Nova Trento, 29 de junho de 2020, Valdemir Luiz Quaiato, vereador. Ofício número 098/2020, Gabinete, Prefeitura Municipal de Nova Trento. Nova Trento, 12 de junho de 2020. Senhor Presidente, com o presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para devida apreciação e votação por esta egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 006/2020. Altera disposições da lei número 1671/2000 para fixar novas alíquotas de contribuição previdenciária para o município, suas autarquias e fundações, o Poder Legislativo, os segurados ativos, inativos e os pensionistas vinculados ao regime próprio de Previdência Social Municipal e da outras providências. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 123, inciso 1º da Resolução número 3, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores. Na oportunidade, reiteramos aos nobres vereadores os mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Pedido de informação número 05/2020. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica a mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que o SAMAI informe a esta casa o custo da obra de transposição da água do Ribeirão do Molha até a estação de tratamento na localidade da Vasca. Os proprietários dos terrenos que autorizaram a passagem da tubulação para a finalidade acima citada, se houve ou haverá custo para o SAMAI pela instalação da tubulação
neste ou nestes terrenos. Justificativa: as informações são necessárias para o devido cumprimento de uma das funções da vereança. Sendo assim, possível responder o questionamento da sociedade. Nova Trento, 22 de junho de 2020, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 85/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Poder Executivo Municipal, no sentido de que o SAMAI disponibilize um mecanismo que possibilite que o contribuinte consiga estar debitando da conta algum valor para a campanha Salve Laurinha. A justificativa: Ana Laura, de 9 meses, é de Nova Trento e foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, AME, tipo 1, e precisa de ajuda. Hoje ela já respira com a ajuda de um aparelho e se engasga com facilidade com a própria saliva. A família da pequena Ana Laura iniciou uma campanha para arrecadar cerca de 12 milhões para o tratamento da pequena. Sabemos que hoje no mundo existem 2 medicamentos para o tratamento da doença: o Spinraza, que já é disponibilizado pelo SUS para a menina, e o Zolgensma, que custa 12 milhões, necessitando assim de uma corrente gigantesca de ajuda. Diante disto, solicito junto ao diretor do SAMAI, Ivan Alessandro Franzoi, que disponibilize tal mecanismo, assim como é feito para a PAI do nosso município, para que então mais pessoas possam estar ajudando a salvar a vida da Laurinha. Nova Trento, 29 de junho de 2020, Maxiliano de Oliveira, vereador. Indicação número 86/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja religada a iluminação da ponte que liga a Rua Felipe Schmidt com o bairro Ponta Fina Sul. Justificativa: a referida iluminação foi desligada durante a execução de alguns serviços nas cabeceiras da ponte. Porém, após a finalização dos trabalhos, os responsáveis não religaram a energia elétrica para a iluminação da ponte. Diante do exposto, solicito que providências sejam tomadas. Nova Trento, 29 de junho de 2020, Tiago Dalsaço, vereador. Indicação número 87/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja implantada a mão inglesa nas ruas transversais do bairro Centro de Nova Trento. Justificativa: com a implantação da mão única em Nova Trento, entrar e sair das ruas tem sido um tanto quanto perigoso. Cito o exemplo da Rua José Dal Bosco, que fica ao lado do Banco do Brasil, que liga a Rua Santo Inácio com a Rua dos Imigrantes. Com a implantação da mão inglesa, os veículos entram na rua pela via esquerda, assim facilitando a saída pela direita do veículo que vem em sentido contrário e assim não mais necessitando de um veículo cruzar à frente do outro para adentrar a rua. Diante do exposto, solicito que providências sejam tomadas. Nova Trento, 29 de junho de 2020, Tiago Dalsaço, vereador. Indicação número 88/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja feita a recuperação da estrada da localidade de 8 Casas. Justificativa: neste último final de semana, ao tentar visitar a localidade de 8 Casas, infelizmente não obtive êxito, por conta das condições da estrada. A mesma recebeu abertura de curvas para a passagem de caminhão, porém não foi realizada a colocação de material adequado na estrada, assim logo impossibilitando o tráfego de veículos menores, uma vez
de que eu mesmo, diante da tentativa de subir, não consegui. Diante do exposto, solicito que providências sejam tomadas. Nova Trento, 29 de junho de 2020, Tiago Dalsaço, vereador. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Foi protocolado nesta Casa Legislativa os seguintes projetos. Projeto de lei número 006 do dia 12 de junho de 2020, de origem do Executivo, que altera a disposição da lei número 1671 do dia 31 de janeiro de 2020 para fixar novas alíquotas de contribuição previdenciárias para o município e suas autarquias e funções do Poder Legislativo. Os segurados ativos, inativos e pensionistas ao regime próprio de Previdência Social Municipal e de outras providências. Encaminhe para as comissões para seus pareceres em forma regimental. Conceda a palavra aos vereadores inscritos para tratar de assunto de sua livre escolha. Vereador Edo, 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Ontem tive a satisfação de fazer uma visita a alguns moradores da Rua Alferes, no trecho compreendido entre a antiga, pouco mais da antiga Trento Brasil, até a localidade de Baixo Salto. Visitei apenas 3 famílias, mas nessas 3 eu pude ver a alegria estampada no rosto dessas pessoas ao perceberem e ao sentirem na pele a melhoria da qualidade de vida diante da pavimentação dessa rua. O senhor me disse, Edo, eu não tinha mais esperança pela idade que tenho, mas o senhor me dizia sempre que lutaria muito e que se não obtivesse êxito como vereador, terias como isso como uma frustração. E digo, e é fato, pois eu sabia e vivi o sofrimento de vocês. Desde que se construiu a ponte João Vanini, a Rua Alferes passou a ser a estrada geral do interior. E também em função de termos a Rua João Vanini e, à época, o prefeito, então, Godofredo Luiz Tonini, do qual tive o prazer de trabalhar por 1 ano e tanto, fizemos a reabertura daquela estrada. Então, com isso, houve também a urbanização naquele trecho. E, obviamente, como a estrada ficou larga, dando melhores condições de trafegabilidade, e com a construção da ponte, o trânsito passou a fluir por esta rua, num percentual, digamos, de 95% dos que se dirigem ao interior. Com isso, se tivemos melhorias na qualidade da estrada, se houve segurança aos que transitam, a ponte possibilitou o desenvolvimento, isso também trouxe o drama do pó. Pois é assim, nós sabemos o quanto é triste residir à margem de uma rua movimentada de chão batido. Convive-se com 2 extremos, isso é fato, até porque é quase inevitável. Quando chove, enfrentamos o desafio da lama, dos buracos, das poças. Quando temos o tempo bom, conviveremos com o drama do pó. E sabemos que a pavimentação é o único caminho para se eliminar os 2 problemas. Então, felizmente, me sinto hoje um vereador realizado, por ter tido como meta na minha vida de que se um dia eu ocupasse um cargo nesta casa, lutaria com as minhas forças
no sentido de convencer o poder público da necessidade de se construir a pavimentação. Bem, os detalhes do projeto não há necessidade de detalhar para o acontecimento. O fato é que a obra está quase que totalmente realizada. Está no seu finalmente. Então, é possível e é palpável perceber a alegria dos moradores desse trecho, pois a qualidade de vida deles, sem sombra de dúvidas, melhora num percentual infinito. E também aos que ali transitam, com mais segurança, mais tranquilidade, pois são essas melhorias que a gente sempre almeja, que a sociedade busca, que a sociedade sonha, e que é dever do poder público construir as melhorias, para que assim melhorássemos a qualidade de vida das pessoas. Então é gratificante saber que a gente participou da construção dessa história. É gratificante ver a alegria, o entusiasmo, o sorriso no rosto daquelas pessoas tão sofridas, que por centenas de vezes eu ali passei e encontrei pessoas com a mangueira na mão, molhando a estrada quase que dia e noite, pois era impossível conviver com a poeira, pois não podiam deixar uma janela aberta, uma porta aberta. Então me diziam, o vereador, apesar do drama, dos buracos e da lama, a chuva é melhor para nós porque é possível abrir uma janela, é possível deixar uma porta aberta. Mas não era essa a realidade que eles queriam viver. Então faço questão de registrar a alegria daqueles moradores por esta obra que está sendo realizada. E é isso que eu digo, o homem público tem que olhar para o povo e fazer aquilo que vai de encontro às necessidades do povo. Pois quando nós ouvimos a voz do povo e nós buscamos trabalhar para realizar aquilo que o povo tanto almeja e tanto necessita, digo eu que este é o lucro do poder público, porque quando a gente diz que devemos administrar a prefeitura, tal qual se administra uma empresa privada, um dia fui questionado em uma entrevista, há muitos anos, na Rádio Clube, vereador, e qual é o lucro? Pois a empresa privada busca lucro financeiro. E o lucro da prefeitura, então, se você administrar tal qual uma empresa? Disse a ele, o lucro é a satisfação do cidadão, em que ele vê o dinheiro dele sendo aplicado em prol dele mesmo. Quando o cidadão vê que o dinheiro de seus impostos é aplicado em melhorias para melhorar a qualidade de vida, nenhum cidadão se nega a pagar os impostos ou reclama de ter que pagar. E quando, naturalmente, eu digo que a satisfação é o lucro, eu olho no todo do poder público. Não vamos falar apenas da pavimentação. Mas quando nós temos um bom atendimento na saúde, quando nós temos uma educação que corresponde àquilo que os pais, os alunos almejam, quando nós construímos a pavimentação, a rede de esgoto necessária, quando melhoramos a qualidade de abastecimento da água, quando nós promovemos a nossa cidade ao desenvolvimento do turismo, quando nós damos a devida atenção ao agricultor, à agricultura, e ela prospera. Todos esses segmentos se traduzem em satisfação, que é este o lucro do poder público. Este é o lucro da instituição pública, quando ela aplica os recursos de forma correta em busca de levar melhorias para a qualidade de vida das pessoas. Obrigado, vereador.
Não tendo mais vereadores inscritos, passo para a ordem do dia. Na ordem do dia temos a seguinte proposição. Primeira proposição. Projeto de lei número 004, do dia 27 de abril de 2020, da origem do Legislativo, que dispõe sobre a redução do vencimentos do prefeito, vice-prefeito, vereador, secretários de cargos de comissão e funções de confiança do Poder Executivo e Legislativo. Em discussão, o projeto de lei número 004/2020, de origem do Legislativo. Senhor presidente, esse projeto é uma cópia da emenda que apresentei, que foi votada em sessão remota, então mantenho as palavras que disse naquele momento, sou favorável. Obrigado, vereador. Senhor presidente, apesar de ter a informação de que, de repente, a proposição seria inconstitucional, é público de que eu tinha e tenho o desejo de que, pelo menos, nós, vereadores, a verdade é que o projeto aí contempla também cargos do poder público, do poder executivo, mas sendo eu defensor da ideia de que é preciso diminuir o custo do governo para o povo. É preciso reduzir o custo do governo para o povo, para que sobre um pouco mais de dinheiro, para que o poder público possa investir em melhorias para o povo. Alguém poderá interpretar de maneira negativa, achando que isso é populismo. Não é. Sou favorável ao projeto. Tanto que, senhores são testemunhas do meu desejo de reduzir o nosso salário a partir do ano que vem. Não sei se nós, porque não sei se estaremos aqui, mas tem a proposta hoje, apresentada pelo colega Tiago, vereador Tiago. Eu sou favorável, se houvesse um entendimento, um amplo entendimento, não estou dizendo que temos que impor, seria interessante para nós, políticos, e para a sociedade. Vereadora Cristina. Senhor presidente, com toda a admiração ao nobre vereador Tiago, ele formado, pós-graduado em administração, tenho todo o respeito ao nobre vereador, a esse projeto dele, porém esta vereadora não concorda da maneira em que é administrados os recursos públicos no município. E tem muitas maneiras, sim, de diminuir gastos, sem mexer em salários nesse momento, até porque eu confio bem mais no que eu faço, com o que eu recebo, do que dá nas mãos do prefeito, do qual eu não concordo a maneira como ele administra o recurso do município. Só por esse motivo, nobre vereador, eu vou ser contra, com essa justificativa. Enquanto deveria ser feito uma reforma dentro da prefeitura, funcionários que estão lá, muitos, onde poderia ser reduzido, recentemente foi quase dobrado os salários de alguns. Por isso é que vou votar contra ao projeto do nobre vereador, com essa justificativa. Obrigado, vereadora. Vereador Marcos. Caros colegas, uma boa noite. Eu vejo que não é muito fácil nós termos secretários capacitados, gabaritados, e hoje fiquei 7 anos, durante 7 anos na Secretaria de Saúde, e durante 7 anos a gente não teve reajuste salarial, prefeito não teve reajuste, vice-prefeito não teve reajuste, secretário não teve reajuste, e muitos secretários adjuntos, na sua maioria das vezes, os reajustes eram dados sim para todos os colaboradores da prefeitura. E vejo que a gente tem que ter pessoas capacitadas, gabaritadas, e o salário do secretário, prefeito e vice-prefeito está ficando cada vez mais defasado, e vai haver sim uma certa dificuldade daqui para frente de termos pessoas capacitadas, gabaritadas e assim por diante para seguir o trabalho e potencial para fazer o município crescer. Então eu acho que a gente deve ter um pouquinho de atenção, principalmente nos casos dos secretários que estão 24 horas à disposição, se esforçando para ter um resultado positivo e atender da melhor forma possível a comunidade.
Obrigado, vereador. Vereador Coiato, em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, com relação ao projeto, a gente sabe das discussões que estão existindo pelo país afora com relação às reduções. É uma situação, e também tudo que se está discutindo e conversando, a gente sabe que é polêmico, mas eu já dei meu parecer nas comissões, eu estou seguindo o parecer jurídico da casa pela inconstitucionalidade do projeto. Eu respeito todo aqui a iniciativa que foi tomada, existe até um entendimento, talvez pessoal e tudo, mas no meu voto pessoal aqui eu acompanho então o parecer contrário da assessoria da casa pela inconstitucionalidade, e portanto então eu sou contra o projeto. Vereador Carlos. Senhor presidente, diante da pandemia que está exposta na sociedade atual, eu já tenho minha opinião sobre esse assunto e eu sou a favor do projeto. Obrigado, vereador. Vereadora Thaís. Senhor presidente e caros amigos, eu sou contra esse projeto, principalmente, como disse o vereador Max e o vereador Coiato, os que ouviram o parecer do nosso jurídico. Ele é inconstitucional, sendo que também o STF ele foi contrário à redução de salários do funcionalismo público. Então, eu acho assim que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Política hoje, não adianta só dizer aqui, vou ser favorável à diminuição do projeto, se no coração e na atuação é diferente. Até porque nós estamos enfrentando uma pandemia. Eu acredito que aqui tem vários vereadores que atuam numa maneira muito grande de levar e buscar pacientes, resolver problemas fora da cidade, né? Sem usar o carro da Câmara, sem pegar diária, né? Então, por isso eu sou contra, porque o nosso salário, como disse o vereador Max também, salário de prefeito, vice-prefeito e secretários já são defasados. Eu ouço muito entrevistas, ouvi entrevistas de prefeitos do Alto Vale, não é diferente, não vai ser reduzido. Então, é uma polêmica, tudo bem, cada um entenda como bem entender, como quiser, mas é uma situação de sobrevivência de cada um. A vereadora Cristina tem as suas opiniões, acha que o prefeito não exerce sua função. Eu já sou contrária, o prefeito exerce uma função dentro da lei. Todo prefeito exerce uma função dentro da lei e do seu poder, né? Fazendo o que pode e fazendo o que não pode. Então, eu sou contrária a esse projeto. Obrigado, vereadora. Em votação, o projeto de lei número 004/2020, de origem do Legislativo. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Aprovado por... rejeitado por 6-3. Segunda proposição. Projeto de lei número 005, do dia 27 de abril de 2020, da origem do Legislativo, que dispõe sobre a admissão de pessoas por prazo indeterminado para atender à necessidade temporária do excepcional interesse público sobre o regime administrativo especial no termo do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República. Em discussão, o projeto de lei número 005/2020, da origem do Legislativo. Senhor presidente, esse é um projeto meu, de autoria minha e do vereador Edo, onde a gente não quer, expressa nesse projeto a nossa posição contrária à possível extinção de contratos e suspensões. A gente entende de que todos devem ter seus contratos mantidos de maneira integral até o final deles. Foi também uma emenda apresentada ao projeto do Executivo, e mantenho as demais palavras conforme posicionei naquela ocasião, sendo favorável. Obrigado, vereador. Vereador Edo. Senhor presidente, a nossa
O motivo da nossa iniciativa é justamente a mesma preocupação que todos os senhores têm para com todos os trabalhadores, porque ninguém quer perder o emprego. Porque se tem uma coisa triste é você perder o seu ganha-pão do dia a dia. E os funcionários públicos não estão em situação diferente do que tem a iniciativa privada, muito embora na iniciativa privada o governo federal possibilitou a muitos empresários a fazerem acordos para redução de jornada, com redução de salário, em que o governo complementaria este salário. E por que essa preocupação do governo federal? Porque realmente ele sabe de que quanto maior o número de desempregados, pior a economia vai. Porque quem tem dinheiro no bolso ajuda a economia a girar no sentido horário, a roda da economia a girar no sentido horário. Os que estão desempregados fazem ela girar no sentido contrário, porque precisam de ajuda do governo federal, indo para o seguro-desemprego. Com isso, não contribui para o desenvolvimento. Então, o governo federal, apesar de algumas loucuras do nosso presidente, em alguns momentos, para combater a pandemia, esta foi uma decisão acertada, de usar recursos públicos para manter os empregos privados. É elogiável. E nós gostaríamos que as prefeituras, e eu tenho acompanhado a de São João Batista, o prefeito assumiu esse compromisso de não demitir, de não extinguir contratos, pelo menos eu li sobre isso nas redes sociais, e é elogiável a atitude. E espero que o nosso prefeito também tome essa atitude. Vamos, mas antes, sacrificar um pouco do recurso público, mas vamos manter os contratos, manter esses empregos para que essas pessoas, diante desse trágico momento que a humanidade vive, não venham a ver suas vidas pioradas, além do desafio de se precaver contra um vírus, virem a serem contaminadas com o desemprego. Então é preciso olhar para o povo, para as pessoas, como que se colocar no lugar delas. Porque quando a gente tem emprego garantido e salário bom, muitas vezes nos passa despercebido o sofrimento do vizinho. Mas às vezes é bom a gente parar e pensar, e se eu estivesse no lugar dele? Eu estaria satisfeito com isso? Então eu creio que é possível que se sacrifique um pouco do recurso público, mas que se mantenham esses empregos, esses contratos, até o término vigente deles. E depois, então sim, ali não se renova o contrato, ou se dá um tempo, enfim. Mas gostaríamos nós que não houvesse demissões nesse sentido. Vereadora Cristina. Senhor presidente, a questão é de manter o contrato dos ACTs até o término. Sou favorável, sim, até porque, quando foi votado esse decreto, foi questionado e foi dito pelos vereadores até da situação, de que estaria no decreto, mas não seria feito. Porém, hoje a gente já teve a experiência de que não foi cumprido, já estão fazendo. Por esse motivo, eu sou a favor do projeto, contra as demissões de ACT durante a pandemia. Obrigado, vereadora. Vereador Max. Presidente, no momento que aprovamos aquela lei, foi para exatamente dar condição para o prefeito, flexibilidade, para que ele trabalhasse com banco de horas de uma forma legal, para que ele conseguisse articular, para que não fosse exonerado ninguém. Meu ponto de vista, ele não precisaria nem ter colocado aquele artigo, porque isso aí já na lei de criação do cargo do ACT, já está muito bem claro que o ACT é uma admissão em contrato temporário por excepcional interesse público. É óbvio que no meio da pandemia nós temos que ter o olhar profissional e social também. E vejo que a prefeitura está olhando com toda certeza para isso, utilizando o banco de horas para manter todos os profissionais. Então vejo que é até fora da alçada do legislativo aprovar um projeto de lei que está na criação de lei do ACT,
dando autonomia para o prefeito de contratar e exonerar por puro e total interesse público. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu, por 10 anos, fui ACT, da Rede Municipal e Estadual de Ensino. Passei 2 greves da rede estadual e chegavam até nós e falavam: cuidado, se aderir à greve, perde o serviço. É algo que deixa a gente meio que atordoado em estar nessa situação. E o ACT nessa situação, durante a pandemia, claro que não quer também perder o vínculo, o serviço, né, o ganho-pão dele. Então, eu me posiciono a favor do projeto. Já venho acompanhando a posição do Executivo com relação aos ACTs, que ele está fazendo tudo para manter. Tá? A gente, junto com a secretária de Educação, a Isabel Tel, eles vêm conversando constantemente. Mas eu me coloco a favor do projeto também do vereador Tiago com relação à demissão dos ACT. Certo? Obrigado, vereador. Não tendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 005/2020 da origem do Legislativo. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste levantando o braço. O presidente vota em caso de empate. Sou contra o projeto. 5-4. O projeto é rejeitado por 5-4. Terceira proposição. Projeto de lei número 007 do dia 8 de junho de 2020, da origem do Legislativo, que fixa o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento, Santa Catarina, para a próxima legislatura do ano de 2021 a 2024. Em discussão, o projeto de lei número 007/2020, da origem do Legislativo. Senhor presidente, esse foi um projeto já debatido entre os vereadores, antes de ser feito pela mesa diretora desta casa, e foi decidido que a gente mantém os mesmos subsídios para o próximo mandato, para a próxima legislatura, com destaque para a ideia do vereador Edo, que ele propôs, de que o presidente, ao invés de receber 50% a mais, na próxima legislatura receba apenas 30% a mais. Então, uma diminuição de 20%. Como dito em sala das comissões, sou favorável e vale destacar que nem a reposição está sendo concedida. Está se mantendo absolutamente o mesmo vencimentos dessa legislatura. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Edo. Senhor presidente, os senhores me conhecem durante esses 3 anos e meio, mas estou aqui há 7 anos e meio. Essa sempre foi uma luta deste vereador, como disse há poucos instantes, eu entendo que o governo, e quando eu falo governo, eu falo dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele custa muito caro ao povo. A máquina é muito pesada. Então, desde os primeiros dias desta casa, ao tomar conhecimento do regimento interno, a gente vai se aperfeiçoando, vai tomando conhecimento e vai buscando soluções para aquilo que a gente acha que é possível corrigir. Muito embora não seja ilegal o presidente da Câmara ganhar ou ter um subsídio 50% maior do que o vereador. E também não diria que é imoral. Mas, como se diz, esta é a casa do povo. Então, nós, como representantes da casa do povo, nós precisamos ter um olhar para o povo. E, felizmente, eu tenho que dizer, os senhores foram muito conscientes em aceitar a proposta desse vereador, porque eu fiz por ofício 2 vezes na primeira legislatura, e quero dizer aos senhores que a primeira vez, na primeira proposta, o primeiro projeto apresentado no 2º ano de mandato, este projeto recebeu 5 votos e precisava de 6.
2 anos depois, voltei a apresentar a mesma proposta, no sentido de, então, reduzirmos de 50 para 30. Para minha decepção, naquele momento, então, foram 8 votos contrários. Muito embora meu amigo, hoje vice-prefeito, Jason Marchiori, conversamos uma semana antes, ele disse: vereador, o senhor apresentou novamente a proposta. Desta vez nós vamos votar. E ele ocupava a mesa que hoje está o vereador, nobre vereador Carlos. E quando o presidente colocou o projeto em votação, ele foi o primeiro a se manifestar, dizendo que era contrário, para minha surpresa. E assim seguiu-se todos os colegas, com exceção desse vereador que apresentou o projeto. Felizmente, eu tenho que dizer que os senhores tiveram o capricho de olhar um pouquinho para o povo, que é bom isso. Não é uma grande vitória, mas é uma vitória importante para o povo. Pois, diante disso, senhor presidente, nós vamos ter uma economia de R$10.200 por ano. E quando a gente fala em economia no dinheiro público, nós temos que olhar a longo prazo. Isso serão R$40.800 a cada legislatura de 4 anos. Se nós falarmos em 10 legislaturas, nós vamos falar de R$400 mil. Por isso que digo, é uma pequena vitória, mas ela é importantíssima. E isso nós estamos dando, todos os senhores estão dando o exemplo, ou estão confirmando que tem sim compromisso com o povo. Que apesar das nossas divergências em alguns projetos, em algumas ideias, mas nós estamos aqui realmente em favor do povo. Então agradeço aos senhores por terem acatado a minha sugestão. E isso será histórico para todos nós. Portanto, voto no projeto com louvor. Obrigado, vereador. Vereador Quaiato. Senhor presidente, com relação ao projeto que fixa aí o subsídio representando o vencimento de vereadores, prefeito e vice, eu sou favorável, como já tenho entendimento de todos os vereadores, mas sempre também lembrando que esses valores foram fixados em 2016 e continuam em valor. Não tivemos nem a reposição salarial, nem para vereador, nem para prefeito, nem para vice, nem para secretários. Então, houve esse entendimento no início entre os vereadores, e se concretizou. Acho que está todo mundo de parabéns e também estamos aqui fazendo a nossa parte, porque certamente se tivesse dado as reposições salariais dos últimos 4, 5 anos, o valor seria bem maior. E nós optamos para deixar o que estamos recebendo hoje. Então, isso foi muito importante. Então, eu sou favorável ao projeto. Obrigado, vereador. Eu sou favorável a esse projeto também. Obrigado. Não havendo mais discussão, em votação o projeto de lei número 007/2020 da origem do Legislativo. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Aprovado por unanimidade. Quarta proposição. Projeto de lei número 008, do dia 8 de junho de 2020, da origem do Legislativo, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o mandato legislativo do ano de 2021 a 2024, no município de Nova Trento, Santa Catarina. Em discussão, o projeto de lei número 008/2020, da origem do Legislativo. Senhor presidente, assim como é elogiável a atitude dos vereadores, claro, e complemento aqui e assino embaixo do que o vereador Quaiato disse, é preciso que se registre que desde 2016 os vereadores de Nova Trento não têm reajuste. Tenho a felicidade de dizer que foi este vereador, quando o presidente, que encerrou o reajuste automático anual. E os que me sucederam acompanharam a decisão, e isto é preciso também que seja tornado público. Porque senão, nós poderíamos ter um vencimento hoje em torno de R$6.000 aproximadamente, se toda a inflação tivéssemos usado o índice de inflação para corrigir o nosso salário. Ou seja,
Coisas boas aconteceram nesses 4, 5 anos, naturalmente. Muitas vezes, infelizmente, isso nem é tornado público. Da mesma forma que estamos mantendo o salário de prefeito, de vice-prefeito, dos secretários. Eu, como sou muito transparente naquilo que penso e faço e falo, eu tenho uma preocupação, verdadeira, com a questão do secretariado. Se me dissesse, vereador, o senhor acha que, se juridicamente fosse possível acrescentar ali 5, 10% no secretário, o senhor seria favorável? Com toda sinceridade, sim. Porque quando eu olho para o vencimento do secretário e olho para o do vereador, e vejo a carga horária do secretário e olho para o do vereador, eu tenho que admitir que eles têm uma carga horária muito maior e, como diz o nobre colega vereador Max, ele tem que estar secretário 24 horas, não diferente do vereador, que também é vereador 24 horas. Mas, sem fazer comparações, sem dúvidas nenhuma, nós temos alguns secretários que têm funções, aí se falar da saúde, de obras, num dia como hoje, o de obras não tem sossego. São capazes de tirá-lo da cama, porque se cair o bueiro, se não passar numa certa estrada, cai sobre o secretário. Isso é fato. Isso o Edo não esconde o sol com a peneira. Então, sim, acho que o do prefeito está de bom tamanho. E por que, vereador? Porque o prefeito tem lá à sua disposição um mecanismo muito grande. Ele tem direito a diárias toda hora que se locomover. Ele, se não fizer uso, mas pode ter um veículo à sua disposição para se locomover. Enfim, é uma outra situação. Também tem que estar prefeito 24 horas? Sim. Mas eu acho que a carga ainda cai, a carga é mais pesada sobre os secretários quando se fala de lidar diretamente com o povo. Muito embora o prefeito é o chefe de todos, é o chefe maior. Por isso, me preocupa sim também a questão do secretário. Mas que quem sabe no próximo ano, a próxima legislatura, o próximo prefeito encontre uma saída dentro da lei para que se possa realmente reajustar ou encontrar mecanismo para que se possa acrescentar algo no vencimento do secretário. Sou favorável ao projeto, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Max. Bom, senhor presidente, vale a pena ressaltar, como eu fui contrário na votação anterior da redução da questão salarial, o secretário desde 2013 que não tem reajuste e nem o anual. Ele teve reajuste anual nesse início desse ano. Até então, ele ficou durante 6 anos o prefeito, o vice-prefeito e o secretário sem reajuste. O secretário adjunto, se não me falha a memória, em 2016 teve um reajuste. Também passou praticamente 7 anos sem reajuste, se não me falha a memória. Então, mais diante da pandemia, da questão da crise, eu acho que é válido a gente manter essa questão salarial. Faço as minhas palavras do vereador Edo. Realmente a preocupação maior para o município é de ter um secretariado qualificado, disposto a fazer a diferença e atender bem a comunidade e dar o resultado, e é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Então, obviamente, como em qualquer outro estabelecimento, a gente acaba tendo um crédito maior e conseguindo adquirir uns profissionais com mais qualificação, quanto maior o salário, né? E hoje a gente tem um salário bem defasado com relação ao secretariado. Mas voto a favor do projeto com toda certeza absoluta. Não havendo mais discussão, em votação o projeto de lei número 008/2020 da origem do Legislativo. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Aprovado por unanimidade. Concluindo a ordem do dia, conceda a palavra aos vereadores distritos para as suas considerações finais. Vereadora, está aí? 10 minutos. Peço licença, senhor presidente, para me tirar a máscara.
Então, é assim, boa noite, senhor presidente, aos amigos, né, e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu estive por esses dias visitando alguns órgãos da saúde, principalmente o Hospital de Nova Trento. Lá encontrei várias pessoas por 2 vezes, pessoas diferentes. Estavam satisfeitos, sim, pelo atendimento que lá tem. Embora uma outra vez algum citou a demora, mas também colocando de que a demora não traria nenhum problema desde que fossem bem atendidos assim como foram. Então, o nosso povo da saúde está de parabéns. No posto de saúde, há 2 pessoas na frente do posto, encaminhando essas pessoas ao atendimento. Então, isso, para mim, é prioridade no nosso município, a saúde do nosso município, o povo ser bem atendido. Tem situações que, às vezes, há discussões de transporte, de transferências. Se hoje nós temos um hospital referências, graças ao nosso Estado que nos abarcanha isso, né? Ele nos deu a oportunidade de trazer mais condições de atendimento de outros municípios para cá, sendo que os recursos vêm quando as pessoas fazem as cirurgias aqui, né? Assim como hoje no Brasil há hospitais grandes de referência nos estados que estão indo à falência por conta dessa pandemia e que não há cirurgias para suportar os gastos de um só município na saúde. Então, o nosso município está de parabéns. Infelizmente, o Estado trancou novamente as cirurgias eletivas, né? Mas eu acredito que assim que essa pandemia der uma trégua, voltará tudo ao normal. Então, meus parabéns ao povo da saúde, com os que eu conversei e todos que atendem lá. Muito obrigada. Agora vou falar sobre obras. Visitando algumas obras, vi que o nosso município está fazendo bastante obra, concluindo um monte de obras. O vereador Edo falou de uma obra muito importante que está sendo feita na Rua Alferes. Está quase sendo terminada essa obra. Essa obra, senhores vereadores, ela é uma obra proveniente de um financiamento que nós aprovamos nesta casa. Nós fomos corajosos quando nós aprovamos esse projeto para que fossem executadas várias obras no nosso município. E essa, eu acredito, que foi a mais importante de todas as obras do nosso município. Embora, aqui dentro tem vereadores, que eu não vou citar o nome, que cada um sabe quem foi, né? Foram contra o projeto para esse financiamento e teceram vários comentários em redes sociais, na mídia, rádio, aonde estiveram, que os vereadores votaram um projeto para um financiamento. Quando se faz um financiamento do município, Estado, União, é igual um financiamento de um automóvel, é para uma utilidade. É para que isso fortaleça, dê dignidade ao povo, a pessoa que utiliza isso. Gente, eu passei por essa rua há 30 anos praticamente, desde que foi aberta. O povo lá molhando o dia inteiro com a mangueira, assim como nós fazíamos também no Mato Queimado antes do nosso calçamento. É muito dolorido. A gente viver na poeira é muito triste. Eu passei por isso por vários anos, né? Então, eu aqui agradeço a coragem do senhor prefeito, de quando nos colocou esse projeto desse financiamento, para que os vereadores também fossem corajosos e aprovassem. Embora houve aqueles que achavam que o mundo ia cair se nós aprovássemos esse projeto. Está aí hoje sendo vista várias obras no nosso município, e essa na qual é a mais importante,
né? E a mais longa do nosso município, que está sendo executada, que está tirando esse povo desse grande sofrimento da poeira. Eu acredito assim, ó, que nós, todos os vereadores, quando aprovamos um projeto, esse projeto ele é analisado, ele é estudado, né? Para que não só para que venha aqui dizer, eu vou votar contra porque eu sou da oposição. Nada questionando a oposição, mas sim cada personalidade de cada vereador, né? Porque o bem-estar do povo está acima de uma oposição mesquinha, radical, vingativa, na qual os municípios e principalmente o nosso vive. Né? Então, nós temos que nos entender, como eu tenho conversado com os secretários, conversado bastante com o nosso prefeito, vamos fazer isso, precisa ajeitar lá, precisa fazer aqui, vamos ver aqui e acolá o que podemos fazer para o bem do munícipe. Porque importante é o nosso município, o nosso povo andar bem, estar bem com a situação. Porque eu acho assim, eleição... Suponho, dia 5 de outubro foi as eleições passadas. Dia da eleição terminou a política. Depois disso é lutar para o bem da comunidade. Então nós temos que realmente trabalhar junto com o povo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Coiato, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu também aqui queria deixar aqui um agradecimento todo especial e nesse momento difícil que a gente vem atravessando em função de tudo que está acontecendo com essa pandemia, os cumprimentos ao secretário municipal de saúde, ao Adalto, e cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar a todas as pessoas que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde. A gente sabe desse momento difícil, esse enfrentamento que eles têm que fazer diário. E nós que estamos aí também acompanhando o trabalho, o vereador Max e todos os outros, presidente e outros vereadores que acompanham, a gente sabe do dia a dia o que eles vêm fazendo. Eu queria cumprimentá-los nesse sentido, deixar aqui o meu registro e agradecer a eles. Também cumprimentar o trabalho que vem fazendo os outros secretários, porque se nós enfrentamos esse problema de saúde, automaticamente isso aflige todas as outras secretarias. Mas eles vêm dando o seu máximo, tanto na Secretaria de Obras, como hoje o Varley, o Lar Dedinha, substituiu o Joel. O trabalho que vem se fazendo na educação, como o Luiz, e agora a Belinha, que substituiu como secretária. Na administração e finanças também, o trabalho que o Juscelino venha fazendo e que o Rafael Adame deu continuidade, está dando continuidade como secretário. O secretário da Agricultura, o Lindomir, na assistência social, o trabalho que eles vêm fazendo. Então, eu queria cumprimentar todos os secretários e os que fazem parte dessas secretarias pelos trabalhos que eles vêm desenvolvendo aqui no município de Nova Trento. Eu estou fazendo aqui, deu entrada, como foi lido aqui no expediente, o meu requerimento, que estou pedindo uma licença para assumir a Secretaria de Administração e Finanças. Nós viemos conversando isso aí já há algum tempo. O prefeito me convidou, assim que, antes de iniciar toda a minha documentação para minha aposentadoria, para se eu aceitava em assumir a secretaria. Como eu disse antes, o Juscelino eu vim fazendo o meu trabalho, eu assumi em 2013, fiquei até 2016, e depois de 4 anos, que fez agora em abril, vou voltar então na Secretaria de Administração e Finanças. Aqui também, eu fiz aquele trabalho 3, 4 anos, o Juscelino deu seguimento, cumprimentar mais uma vez, e a gente fez questão, e eu sempre fiz isso, e sempre que a gente pode valorizar alguém que está dentro do setor
que trabalha junto. Quando a gente foi e convidou o Juscelino, teve que se afastar porque é candidato a vereador, assumiu. Então eu, no primeiro momento, disse: vamos dar o Rafael. O Rafael Adão é uma pessoa que está fazendo um trabalho excelente, já vem trabalhando conosco há 4, 5 anos. É uma pena que talvez daqui a pouco nós vamos até perdê-lo, porque ele passou num concurso a nível estadual e também ele agora está pegando férias, vai fazer um estágio. Mas eu aqui queria deixar registrado e cumprimentá-lo pelo trabalho que ele fez e está fazendo e claro que vai continuar trabalhando junto conosco. Eu, hoje, como sendo a minha última reunião, claro que eu vou assumir um cargo comissionado, pode que também daqui 15 dias, 30 dias não dê certo, o prefeito pode ter um outro entendimento e a equipe, e a gente está fora e voltar aqui a ser vereador. Mas eu também queria aqui cumprimentar e agradecer a confiança que o prefeito Jean está depositando em cima, novamente, na pessoa para assumir a secretaria, os demais pessoas que fazem parte da administração, que também vieram conversar comigo para a gente assumir a secretaria, mas eu queria aqui deixar um agradecimento todo especial a vocês, vereadores, nesses 3 anos e meio que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com os senhores. De coração mesmo, cada momento que acontece aqui uma discussão favorável ou não, é um grande aprendizado. Nós procuramos sempre ter um entendimento. Desde que eu assumi como vereador, e talvez em certos momentos alguém que te apoiou não entendendo a posição da gente, mas eu sempre defendi que nós temos que ter esse entendimento que sempre tivemos. Temos que ter as nossas posições políticas, mas em determinados momentos que nós tivemos aqui, sempre soubemos separar, se discutir e ter a posição de cada um. Eu acho que mesmo em momentos como aconteceu hoje de projeto, se ser favorável ou não, mas todos os vereadores aqui procuraram sempre um fundamento, por que está votando assim, a favor ou contra. Isso é muito importante e cada um obedecendo a posição tomada aqui nas reuniões. Também todo entendimento se teve nas comissões. E nesses 3 anos e meio aqui tive então a honra de presidir esta casa por 1 ano e 1 mês. Agradecer a todos, principalmente quem fazia parte da mesa, mas todos os vereadores pelo entendimento que a gente teve. Eu tentei sempre dar o meu máximo aqui dentro, sempre tentei conciliar para a gente poder atender a todos. Na secretaria, claro que a gente tem um conhecimento, se acompanha há anos, mas a gente sabe que é um novo desafio. Poderia estar em casa agora, com a minha aposentadoria, com tranquilidade, vindo nas reuniões aqui na segunda-feira. E ficaram uma boa até 31 de dezembro. Mas diante de toda a situação que está acontecendo, e a gente sabe que é um momento difícil, e que se o meu trabalho realmente como secretário, a gente sente que vai ajudar, então eu estou aqui e aceitei para então enfrentar novamente esse desafio até o final do ano. Pretendo a gente ficar lá até 31 de dezembro, fazer o nosso trabalho nesses meses aqui. Eu tenho certeza que eu posso contar com todos e principalmente os funcionários que trabalham diretamente dentro da prefeitura, que fazem parte da Secretaria de Administração. Então, acredito que dá para a gente fazer um bom trabalho como a gente sempre fez. E dos nobres colegas vereadores, quando precisarem alguma coisa do amigo, eu estarei lá e tentarei fazer o máximo para a gente estar sempre nesse entendimento e sempre tendo essa amizade que eu sempre tive com todos os nobres colegas. No momento a gente também fica um pouquinho meio triste de estar sempre de 3 anos e meio, mas eu quero sempre acompanhar os trabalhos, quero tentar fazer o máximo na secretaria, mas sempre estar acompanhando os trabalhos aqui do Poder Legislativo. Então, eu queria deixar aqui o meu
o meu registro, então, o meu agradecimento de coração mesmo a todos, os nobres colegas vereadores, aqueles também que teve os momentos dos suplentes que também tiveram aqui conosco nesses 3 anos e 6 meses, né? E também, eu sei que o nosso primeiro suplente é o Edson Hugen, ficou com nós aqui também 3 anos, já conhece o bom trabalho legislativo, desejar para ele, então, um bom trabalho a partir do dia 1º. Mais uma vez, então, meu muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, e todos tenham uma excelente semana. Obrigado, vereador. Vereador Max, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste. Bom, inicialmente, parabenizar o vereador Quaiato pelas palavras e por todo o trabalho executado junto, não só à prefeitura, que se aposentou agora há pouco tempo, mas todas as vezes que teve legislatura. É uma pessoa que não tem limite, é incansável. Então, meus parabéns, Quaiato, e sucesso nessa nova jornada. Acho que é importante essa tua atuação. Inicialmente, eu queria relatar a todos que há uma grande possibilidade agora, principalmente com essa chuva e com esse frio que está dando, ampliar os nossos casos de Covid no município. Então, eu acho que agora todos têm que ter cuidado redobrado com o uso de máscara, higienização de mãos, distanciamentos, e se puder ficar em casa, fiquem em casa. Essa é a orientação que eu acho que todos devem ter e devem respeitar, porque a tendência é ampliar e muito esses casos. Reforçando a fala do vereador Tiago, a indicação do vereador Tiago, eu tive hoje à tarde, vereador, no interior, na região do Sapo. Realmente, com a chuva, agradece o SAMAI e fica triste a Secretaria de Obras, né? Então, acho que faz parte. Então, fui lá exatamente para ver como é que estava a situação lá. Realmente, quando chove, fica complicado, o acesso ficou bem difícil. E não fiz indicação, não deu tempo, cheguei agora no final da tarde, mas realmente o acesso ficou bem difícil. Amanhã eu vou estar me dirigindo à Secretaria de Obras, conversar com o secretário de Obras, o Varley, para ver o que pode ser feito, já que se a chuva não cessar, eu acho que tem dificuldade até de subir caminhão lá e máquinas, eu acho que vai ter dificuldade. Então, realmente é uma questão que quando começa a chover, a gente começa a ter dificuldade. Eu fiz a indicação para o SAMAI, de a gente criar uma campanha pelo SAMAI para que as pessoas façam doação pelo SAMAI para a campanha da Laurinha. Salve Laurinha, né? E juntamente eu fiz um ofício e agradeço a todos os vereadores pela assinatura para a gente encaminhar e peço a todos os vereadores que façam uma cópia para os seus deputados, que eu acho que é importante. Sei que o deputado Gerry é bem assíduo. Encaminhamos para o Maurício Scudilac, vamos encaminhar para o Altair Silva também e para o João Amin, para o deputado João Amin. Acho que é importante a gente encaminhar esse ofício a todos eles. A Celesc já não tem feito mais campanhas como essa, de doação por pagamento por energia, em virtude de algumas dificuldades junto ao Ministério Público com relação à comprovação das famílias que vão doar ou não. Mas entrei em contato com o pessoal da Celesc e há uma grande possibilidade de eles abrirem a sessão para a Laurinha, já que é um caso atípico e excepcional. Então, acho que um ofício nosso, uma reunião, se nós conseguirmos ir pessoalmente a alguma reunião, que eles não estão fazendo reuniões, a não ser online, mas se eles abrirem a exceção, eu vou comunicar a todos os vereadores e os que quiserem estar presentes, eu acho que é importante para a gente reforçar e fazer força. Se cada família no estado doar R$5, eu acho que em poucos meses a gente consegue levantar um bom recurso que pode trazer um retorno bem grande. É um valor baixo para as pessoas e, ao mesmo tempo, como é contínuo e abrange o estado inteiro, eu acho que é de fundamental importância esse cuidado. Sobre a emenda da questão da exoneração dos ACTs, eu queria deixar claro e registrado aqui que o vereador Quaiato, a vereadora Elza, Atair, o vereador Silvio, presidente, e nós não somos favoráveis a exonerar os profissionais ACTs da prefeitura. Quero deixar registrado que não voto a favor por causa de que há uma inconstitucionalidade do projeto. Está na lei orgânica que o executivo é que define isso aí e está na criação da lei do ACT
que a autonomia é do prefeito. Então, seria uma inconstitucionalidade. Sou totalmente contrário à exoneração e acredito que todos os vereadores são, e essa é a nossa maior briga mesmo, de conseguir fazer com que a prefeitura administre o executivo e não afete em nenhum momento nenhum colaborador que ali está. Então, essa é a maior preocupação nossa e é a nossa maior discussão junto à prefeitura, junto ao executivo. O relato é muito claro de todos os secretários e do prefeito, que está tentando ao máximo administrar todos os cargos para a gente poder manter todo mundo, para a gente poder passar essa pandemia e olhar, e ter um olhar social e conseguir manter a qualidade de vida das pessoas, já que não está muito fácil. Seria isso, senhor presidente e mesa. Meu muito obrigado a todos, uma excelente semana e que todos fiquem com Deus. Obrigado, senhor vereador. Edo, por 10 minutos. Nobre colega vereador Quaiato, quero dizer ao senhor que tive a honra de conviver com o senhor nesses 3 anos e meio, porque a partir de hoje o senhor se despede, se licencia para voltar ao executivo. E é um fato, nós nos conhecemos de longa data, muito antes de trilharmos os caminhos da política. Desde a nossa juventude, nos conhecemos através da atividade comercial, quando o senhor, junto com seu pai e seu tio, tinha um comércio que hoje pertence à família da Alsácia. Fizemos negócios desde a juventude, nos conhecemos de longa data, depois trilhamos caminhos diferentes na vida. O senhor partiu para a política e eu permaneci na iniciativa privada como vendedor, como balconista. E assim os anos passaram e tive a felicidade de nos encontrarmos nos caminhos da política atualmente. E é fato, vereador, se nós tivemos legislaturas em que o ambiente nesta casa ele não foi o que se esperava, nós temos que reconhecer que nesses 3 anos e meio nesta casa, apesar de nossas diferenças políticas, das divergências de ideias, que isto é a coisa mais natural do mundo, mas quando os cidadãos têm comprometimento com aquilo que assumem, quando eles usam de sinceridade, quando de fato há respeito pelas pessoas e não pelo político, porque podemos diferenciar assim, porque eu sempre disse na vida que adversário político não é inimigo político, não é inimigo. Nós podemos ser adversários ferrenhos, mas podemos ser amigos e tomar café juntos todos os dias, pois as pessoas educadas e inteligentes agem assim na vida. Pois quando nós nos colocamos à disposição do povo para sermos representantes, nós até pregamos isso. Todos pregam, e é preciso pregar e colocar em prática. Não resta dúvida que em alguns momentos nós divergimos de maneira acentuada de projetos nessa casa. Mas como disse o senhor, no dia seguinte nós nos encontramos na rua e estamos juntos. E é assim que deve ser. Nós não devemos levar rancor, nós não temos que guardar mágoas quando se vive no mundo político. Nós temos que defender nossas ideias na medida do possível. Nem sempre nossas ideias serão aceitas por todos, pela maioria. Temos sempre que respeitar a decisão da maioria. É a velha história de que eu posso não concordar, não aceitar, não concordar, mas respeito. Pois quando votam contrário a algum projeto que este vereador apresentou, claro que não se fica satisfeito, não questão política, mas existe ali o desejo de se colocar em prática o que se prega. Mas se a maioria decide por não acatar, haveremos de ter respeito pela decisão.
Muito embora podemos discordar da decisão, mas respeitá-la, é o que nos cabe fazer. E reitero aqui, realmente, o senhor sempre esteve à disposição, este vereador sempre que precisou, e por muitas vezes busquei junto ao senhor informações, e o senhor sempre foi muito prestativo, sempre me deu retorno, sempre houve total respeito pelas minhas colocações, pelas minhas perguntas, pelas minhas indagações, quando lhe mando esses questionamentos ou busco informações junto ao Executivo. É fato, vereador Coiato, isso é elogiável, o comportamento do senhor aqui dentro como político, como representante do povo. Nós precisamos nos cercar de pessoas assim, porque todos buscamos o melhor, independente de caminhos que trilhamos. Muitas vezes são caminhos diferentes, mas que buscam o mesmo objetivo. E enquanto houver respeito entre os que aqui representam o povo, enquanto houver boa vontade de buscar sempre o melhor, enquanto tivermos humildade também de reconhecer que erramos muitas vezes, porque é uma grande virtude reconhecer que se erra, ou que não se tomou a decisão correta. Isso é importante também, porque somos seres humanos. Estamos sujeitos a erros e acertos. Ninguém é perfeito, mas sempre buscar incansavelmente fazer o melhor. Aquilo que nos é possível fazer de melhor, que nem sempre o que nós almejamos é possível alcançar. Mas quando nós nos dedicamos a buscar aquilo que é possível fazer de melhor, estamos cumprindo com o nosso dever como seres humanos. Então, com toda sinceridade, independente de cores partidárias, registro aqui. Levarei para o resto da vida a alegria de ter convivido com o senhor durante 3 anos e meio aqui. Por tudo o que fizemos juntos, pelas tantas vezes que o senhor correspondeu nas minhas buscas de informações junto ao Executivo para resolver problemas de cidadãos. Minha gratidão por tudo isso. E desejo sucesso, sorte no novo desafio. Para complementar, eu quero me manifestar quanto à questão do projeto de financiamento que os nobres colegas que se colocaram no sentido contrário ao financiamento que proporcionou ao prefeito a possibilidade de fazer as obras do município. Eu acredito que faltou mesmo, boa vontade do prefeito quando nós o questionamos, de que ele nos informasse quais obras seriam realizadas. Que era nosso desejo saber quais são as ruas que serão pavimentadas. Porque, ora, nós também buscávamos junto àquelas comunidades levar a eles a informação de que eles seriam beneficiados. Os senhores, recordo-me como hoje, quando o prefeito deu por encerrada a reunião na sala das comissões, então eu permaneci sozinho com o prefeito e eu o questionei naquele momento. Prefeito, como o senhor me disse que a Rua Alferes não está nos planos, eu não posso concordar com isso. Diante da necessidade que tem aquele povo, diante do movimento intenso de veículos, claro que eu serei favorável ao projeto, desde que o senhor me garanta que vai pavimentar aquela rua. E ele foi categórico, vereador, não vou pavimentar, e não vou. E não irei pavimentar. E eu insisti que era necessário que se ele, então, trocasse a Rua Alferes para pavimentar, deixar de pavimentar a Rua Alferes para pavimentar a Beira-Rio, que assim conhecida, se então o senhor não sabe o que é prioridade. Pois responda-me, quantas famílias moram na Beira-Rio? Nenhuma. E quantas moram? Quantos veículos passam por dia? Por extrema necessidade naquela rua? Por extrema necessidade nenhum.
mas na Rua Alferes passam centenas. Até hoje, com toda a sinceridade, depois me manifestei nessa tribuna quanto a esse assunto, dei entrevista na Rádio Clube, colocando minha posição e dizendo que eu votaria em favor, e seria favorável ao projeto, porque só tinha uma alternativa. Para que eu pudesse continuar a cobrar, eu votaria a favor, em nome da comunidade. Mas o prefeito não dava nenhuma garantia. Cheguei a dizer nesta tribuna e disse, e até reitero, que em conversa com os moradores, quando tomamos a decisão de aprovar o projeto, para podermos cobrar, mas que se fôssemos enganados, ou que se a obra não fosse realizada, nós colocaríamos fogo na ponte João Vanini. E isso a comunidade estava junto. Para minha surpresa, 15 dias depois, ou pouco mais, o então vereador Edson me disse: vereador Edson, prefeito resolveu calçar a Rua Alferes. Disse a ele: é tudo o que eu quero. Tomara que assim seja. Só que disse ele naquele momento: eu preciso ver para crer. Tem que ser você que nem São Tomé. E felizmente hoje, então, a obra está ali. E é fruto de muita luta, de muito trabalho de todos. É uma colheita da comunidade. Obrigado, vereador. Vereador Tiago, por 10 minutos. Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, público que nos acompanha em casa. Senhor presidente, fiz uma indicação referente à ponte que interliga a Rua Felipe Schmidt com a Ponta Fina Sul. Foi executada uma obra nas cabeceiras, algumas situações. Foi-se desligada as luzes de iluminação e há 15 dias não ligaram novamente, mesmo terminando o serviço. Então faço essa indicação solicitando a religação da iluminação da ponte, que é muito importante. Estive esse final de semana andando pelo interior, visitando. Sei que a chuva atrapalha, que a chuva incomoda as estradas, mas lá na subida das 8 casas foi notório de que o problema foi que o intendente abriu as curvas para passar o caminhão de lenha, que acredito que seja do seu próprio terreno à venda, e não colocou o material sob essa situação. Ficou apenas a terra solta e por isso ocasionou a lama, o atoleiro e eu, por exemplo, não consegui subir. Então faço essa indicação para que ele coloque o material correto e que repare essa situação. A terceira indicação eu já fiz anteriormente nesta casa, mas até hoje não tive resultado, foi que as ruas transversais que ligam a nossa da frente com a de trás, por exemplo, como a do Banco do Brasil, que a gente adote a mão inglesa. O porquê isso? Hoje, quando você vai entrar na rua, você precisa passar o carro que está saindo e entrar pela direita. Na mão inglesa, você possibilita que os veículos entrem pela esquerda. Ou seja, você entra pela esquerda e o outro que vem em sentido contrário sai pela direita. Assim, o seu veículo não precisa passar na frente do outro. Você entra por aqui, ou seja, se você for daqui à igreja, você entra encostado ao Banco do Brasil e o veículo que sai encostado pela casa do Marcos Gandhi. Assim facilita mais o trânsito. Isso acontece em Tijucas, por exemplo, em algumas situações. Fiz essa indicação e espero que seja atendido desta situação. Na semana passada, na outra, eu já falei sobre aqueles projetos que tiram recursos de um lado e colocam para outro. Nós aprovamos 2 destinados a pavimentações. E por que eu disse aquilo? É óbvio que é necessário, onde você não utiliza o recurso, passar para outra secretaria. Mas qual as ações que o Executivo faz perante a nossa economia? Por que não pegar os R$81 mil da Secretaria de Esportes e promover a economia municipal, um apoio, fomentar a indústria, o comércio, o setor de serviços e de turismo? Crie um programa onde você dá incentivo, faça a economia girar. Não apenas pense em pavimentações. Estas são as minhas colocações. Talvez naquele momento não fui muito claro, mas por quê? Você retira daqui, mas e o emprego, e a renda? Você precisa pensar isso. Estamos vivendo uma pandemia. Ninguém esperava por esse momento. Então nós precisamos fomentar a economia. E por isso que eu digo,
retire o dinheiro então do esporte que você não vai utilizar, mas injete na economia, faça um programa, incentive e fomente essa situação. Esse final de semana também já vim discutindo isso nas outras sessões, sobre a identificação do nosso interior. Eu estava descendo no sábado, próximo às 6 horas da tarde, e me chamou a atenção um veículo que estava subindo, sentido Aguti, já estava próximo à entrada do Reginaldo, e me pediu para parar, solicitando onde ficava Brusque. Ele identificou que saiu do Pitanga, e de vez pegar a direita para baixo, pegou a esquerda para cima, porque não temos placas. E isso corresponde com aqueles também 50 mil reais tirados da Secretaria de Turismo para pavimentação, que seriam para sinalizações turísticas. Então, por isso a gente fez a indicação e por isso a gente cobra tanto. Aqui é um exemplo. E é necessário que a gente identifique essas comunidades. Porque, por exemplo, se eu não estivesse descendo, esse senhor iria até o Aguti pedir informação no bar, no mercado, para que daí ele fizesse todo o caminho de volta. Por isso que a gente sinaliza. E tanto é porque o nosso interior dá para Botuverá, dá para Leoberto Leal, mas para Brusque ele teria que retornar ao centro. Recebi a confirmação do deputado Gerry, de que ele também, como eu havia encaminhado o ofício ao DEINFRA, e a ele também fortaleceu a indicação ao secretário de Infraestrutura para a limpeza das calhas e das árvores secas do Claraíba e do Indaiá, onde nós temos as nossas SCs, e ele também entregou em mãos ao comandante-geral da PM, o Dionei Tonetti, aquele ofício que nós vereadores assinamos em conjunto, sob indicação da vereadora Cristina, para a gente solicitar uma melhor ação da polícia, com câmeras, na comunidade de Claraíba, no distrito. Senhor Coiato, foi um prazer tê-lo senhor aqui por 3 anos e meio. Infelizmente, acredito que o senhor não retornará, porque sabemos da sua competência, mas agradeço o período que aqui esteve e desejo sucesso na sua nova empreitada. Como eu nunca me escondo das minhas posições, e vereadora Taíra, eu fui o único contrário ao projeto de empréstimos, mas eu tomei aquela decisão baseado em números, na minha opinião. Como eu respeito a opinião de cada vereador, a vereadora Cristina também foi então. Como eu respeito a opinião de cada vereador, eu gostaria que respeitasse a minha também. Porque eu fiz a seguinte conta naquela situação. Nós estávamos falando de 6,5 milhões de reais. Com 2 anos de carência. Isso corre juro enquanto isso. Se nós pegarmos os 6,5 milhões de reais e dividirmos por 10 anos, que é o que nós vamos levar para pagar, nós estamos falando de um valor, sem contar os juros, de 55 mil reais mensais. Vezes 12, que são os meses, 660 mil reais por ano. Em 4 anos, 2.640.000 reais. Se o prefeito Jean tivesse, desde o início do seu mandato, nesses 4 anos só que eu estou como vereador, feito as economias de 55 mil reais mês, ele teria feito a grande parte de pavimentações sem pegar o empréstimo. Se nós falarmos em 8 anos, que ele é prefeito, ele teria feito praticamente 100% das pavimentações que o empréstimo está financiando. É isso. Nós precisamos de gestão. Nós poderíamos ter feito todas essas pavimentações sem o empréstimo. E foi isso que eu defendi naquela situação e naquele momento. E defendo até hoje. Não tenho medo de assumir a minha posição. E pode citar que foi o vereador Tiago. E essa questão de oposição mesquinha jamais aconteceu durante esses 4 anos. Provas são projetos que nós votamos junto. Quantos projetos o Executivo mandou e teve aprovação unânime dessa casa? Quantos projetos? Nós não estamos aqui sendo situação ou oposição. Pelo menos eu, vereador Eda, vereadora Cristina. Pode pegar os inúmeros projetos que nós votamos a favor que o Executivo mandou. Eu não sou a favor a dar cartas brancas. Foi dado carta branca quando ele sentou aqui nessa mesa e prometeu mandar a tabela dos professores. Isso foi em dezembro de 2018. Até hoje não chegou.
como ele também prometeu em abril de 2019 estar enviando a esta casa a reforma administrativa. Até hoje não chegou. Então, por que eu vou dar carta branca ao prefeito se ele não se mostra digno a receber a carta branca? E a conta do empréstimo está aqui, sem juros. Aquele momento nós questionamos qual a taxa de juro que seria aplicada. Não nos foi dita. Foi questionado qual o montante final a ser pago depois dos 10 anos. Ou seja, depois dos 12 anos, se você contar os 2 anos de carência. Não nos foi dito. Então, como é que eu vou votar um projeto quando me escondem informações sobre ele? Foi por isso que eu fui contrário. E defendo a minha posição até hoje. Tenho a minha consciência tranquila e tenho a certeza de que quem acompanhou esta casa nos últimos 3 anos e meio sabe que jamais houve uma oposição mesquinha. Nós trouxemos recursos para o município e votamos projetos importantes para o município. E defendendo a minha opinião, a minha posição, e jamais desrespeitando a opinião de cada vereador. Foi esse trabalho construído esses 3 anos e meio, e foi isso que o vereador Coiato se referiu, que nós sempre respeitamos a opinião de cada um e as suas posições. Embora discutíssemos e tivéssemos ideias diferentes, mas o respeito sempre prevaleceu. Então eu respeito a minha oposição como eu respeito a de vocês. Por isso eu defendo e mostro os números, não falo apenas por falar. Senhor presidente, muito obrigado, desejo a todos uma boa semana. Obrigado, vereador. Vereadora Cristina, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Coiato, foi um prazer ter o senhor aqui como companheiro na Câmara. Já falei em outras ocasiões o quanto o senhor é uma pessoa boa de conviver, principalmente aqui também, tanto na prefeitura. E também parabenizar o Rafael Adame, pelo tempo que ficou na Secretaria de Administração, sempre atencioso com todos, né? A gente sabe o quanto ele agora passou num concurso estadual, a gente também deseja bastante sorte nessa nova caminhada dele. Senhores, hoje a gente teve a visita de algumas professoras, né? Elas se queixam com razão referente às atitudes que foram tomadas de princípio pela secretária de Educação, mas com certeza com o aval do prefeito, onde utilizaram de alguns itens do decreto, o decreto de contenção de despesas durante a pandemia, principalmente com o pessoal, onde elas se queixam de que não foram consultadas e, sem saber, algumas estavam de licença prêmio, a qual elas têm direito de estar gozando esse período, talvez em um outro momento, sendo que elas preferiam estar no momento ou banco de horas, ou mesmo trabalhando dentro de algumas escolas, fazendo algumas atividades. A gente então se reuniu com elas e nós combinamos de uma reunião. O que eu vejo nessa situação é uma falta de respeito com essas professoras. Algumas já com uma certa idade, professoras que a gente encontra muitas vezes, encontrávamos agora no momento não, indo para lecionar de bicicleta. A gente sabe o trabalho que é, um trabalho árduo do professor. Eu reconheço isso e vejo que por parte do poder público municipal houve um desrespeito. Espero que logo isso tudo seja resolvido. Com relação ao projeto do financiamento, eu também fui contra, né? Como muitas vezes eu sou contra até projetos ou emendas do meu próprio partido,
porque eu analiso e vejo. A questão do financiamento, na época eu questionei também quais os critérios de calçamento para algumas ruas que eram cobradas dos moradores e outras não. E também tudo que o vereador Tiago acabou de falar, referente aos juros, que na época a gente colocou que iria ser em torno de 600 mil por ano, que ele poderia vir fazendo, calçando, dando melhorias sem fazer esse financiamento. Pelas mãos desse prefeito, já passaram 250 milhões nesses anos que ele ali está, pela segunda gestão. O que ele fez? Se você for ver, o que ele está fazendo agora, ano eleitoral, é com o dinheiro desse financiamento. Por isso que eu fui contra. Ele tá calçando rua, gente, que falta ainda eu verificar melhor. Mas eu acho que é rua que pertence a São João Batista, hein, gente? Até isso está fazendo. Olha o desespero de mostrar obra num ano eleitoral. É isso que está acontecendo. Sem contar a dívida que vai ficar para os outros prefeitos, né? A gente sabe que, no final, esses 6 milhões vai ser mais de 20 milhões que o povo vai pagar. E, lógico, é interessante calçar. É importante, sim, o calçamento, acho que toda a população merece. Muitas ruas que os moradores pagaram, eu fui contra porque não era para pagar, porque eles já pagam os impostos. E a gente eu já vim aqui nessa tribuna por reclamações de moradores que não tinham condições, mas que o calçamento foi parado em frente à residência dele enquanto ele não pagasse. E hoje a gente vê alguns locais que nem residência tem sendo realizado o calçamento. Por isso que eu não concordo, não concordei, votei contra e sempre vou estar analisando os projetos. A questão da ponte, pedido de informação que eu fiz aqui nessa tribuna, para minha surpresa a resposta veio através do jornal O Trentino. Lá foi colocada uma nota que engenheiros, um grupo de profissionais foram analisar e parece que logo vai ter aí um orçamento, uma licitação para que se faça esse trabalho. Isso eu li no jornal O Trentino. Espero que seja. Com relação às indicações do vereador Max, parabenizo. Com relação a Salve a Laurinha, também estou bastante empenhada, a gente busca fazer o que pode, porque é uma vida, acaba de que a gente acaba levando para dentro da casa da gente a dor daquela família e quer sim ajudar, para que a gente salve essa criança, e com certeza vai salvar. Eu fico pensando muitas vezes de uma maneira melhor do que eu possa fazer, já que eu estou procurando também deputados, amigos, pessoas famosas para estarem conosco divulgando. Essa semana eu vou tentar, junto ao Grupo Angeloni, tentar ver se a gente consegue o troco solidário. Depois de falar sim, vou procurar a família para ver se deu certo, para que eles possam estar indo já com a parte mais ou menos encaminhada. E acredito que todos juntos a gente vai conseguir ajudar essa família e salvar essa criança. Por hoje é só, senhor presidente, agradeço o espaço. Obrigado, vereadora. Passa a presidência para a vice-presidente para fazer uso da tribuna. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, dizer, Quaiato, que com certeza foi uma honra trabalhar contigo aqui nessa casa. Servir esse município ao teu lado como vereador, como presidente dessa casa, sendo conhecedor, eu acho que muito mais conhecedor de qualquer um que está nessa casa, né? E sempre percebi que tanto situação ou oposição, qualquer dúvida, Quaiato estava sempre à disposição para tirar nossas dúvidas, né? Então, eu acho que cabe a nós agradecer a tua participação aqui nessa casa com a gente.
E se o prefeito te chamou para trabalhar na administração, é porque realmente você faz a diferença no município. Então, eu que te agradeço por tu ter feito parte dessa nossa administração. Para não perder a conversa, aqui fala sobre a pavimentação da rua Alferes, que o vereador Edo falou agora que era um sonho dele, né, dessa pavimentação ser feita, né, vereador? Mas eu estou aqui há 23 anos em Nova Trento. Então é 23 anos que eu ouço os moradores dessa rua, desse trecho, falar na pavimentação, que são promessas e promessas e promessas. Entra prefeito, sai prefeito, não estou falando lado A e nem lado B, é que entra vários prefeitos. Então acredito que para fazer uma pavimentação dessa dali, daquele tamanho, necessitava sim do empréstimo, sem dúvida nenhuma. Até teve uma entrevista com um morador daquela rua, não temos nenhum vínculo político, que ele foi bem claro. É 20 anos que o meu pai e a minha mãe esperam 30 anos que o meu pai e minha mãe esperavam essa pavimentação, e graças a Deus está sendo realizada. E, se eu não me engano, não foi 7 milhões de empréstimo, né? Foi 6 milhões e 200, né? Foi 6 e 200, eu acho, né? Foi 5 para obras e 1 e 200 para comprar máquinas, né? Foi isso, correto? 5 milhões para a obra e 1 e 200 para comprar maquinário, né? Só para deixar bem claro que 5 milhões foi para comprar maquinário. Mas, veja bem, que bom que nós conseguimos, que Nova Trento teve esse poder de endividamento, né? É isso que eu fiquei sabendo. Nova Trento tinha condições. A gente escuta muitas vezes assim, Nova Trento deveria de seguir o exemplo de outros municípios vizinhos aí, que estão fazendo milhares de obras. Tem município aí que pegou quase 40 milhões de reais de empréstimo. 40 milhões para 5 milhões ou 6 milhões é uma diferença muito grande, né? Mas sempre que faz no outro lado é melhor que o que faz com nós, né? Pegamos 5 milhões, 6 milhões, e pode até ficar para a próxima administração, sim, pagar como fala. Mas o nosso prefeito pagou bastante dívida dos ex-prefeitos também, e não foi pouca. Precatória aí de valores baixíssimos, quando foi pagar agora, que nem diz a vereadora Cristina, 100 vezes a mais do valor que ficou do ex-prefeito. Falta de administração, falta de responsabilidade. Mas o nosso prefeito pagou. Não estou falando A e nem B quem deixou e quem não deixou. Mas isso acontece. Para conseguir, se fez o empréstimo é porque tem condições de fazer. E digo mais, se ainda viesse outro projeto de pedir mais 5 ou 10 milhões para continuar fazendo essas obras, estaria aprovando de bom gosto. Vocês podem ter certeza que eu ia aprovar de bom gosto. Que pudesse pegar mais 10 milhões. Agora eu vou falar sobre a questão do pessoal estar ligando para a gente falar sobre as ruas, e o Tiago falou lá das 8 casas, né, Tiago? Eu acho que agora não tem rua, Tiago, que não está com esse problema. Que antes aí, a gente pedia até para nós tentar contratar um caminhão-pipa para se livrar da poeira, né? E agora vem a chuva e não tem o que escapar, né? E o problema é que tem lama, tu vai lá e joga pedra, porque tu vai fazer o quê? Vai passar uma patrola, jogar uma areia? Não tem condições. Então é ir tocando. Ou conseguir empréstimo para calçar tudo, né? Até a estifa do interior, qualquer beco aí a gente calçar. Daí não vai ter mais problema de poeira nem lama, né? Agora vamos falar do que é aprovado nessa casa. Eu já falei tempos atrás aí sobre o nosso jurídico, né? A prefeitura tem um jurídico, a Câmara de Vereadores tem um jurídico. Então, muitas vezes é interpretado lá fora, é interpretado mal o que a gente aprova aqui. Nós, vereadores da situação, tivemos que aprovar e não aprovar projeto hoje. Por quê? Porque o nosso jurídico deu um parecer inconstitucional. Mesmo os vereadores que votaram a favor ou contra, sabendo dessa inconstitucionalidade. Se todo mundo vota contra o projeto, nós vamos ter um problema lá na frente. Ou se todo mundo vota a favor em projeto que nós votamos contra, nós vamos ter um problema lá na frente. Então, se for para nós e contra o parecer jurídico aqui dessa casa, eu já disse, nós não precisamos de advogado aqui nessa casa. Esse é o meu pensar. Não estou julgando o que vocês estão aprovando, não. Eu estou falando isso porque lá fora, quando eles escutarem a nossa sessão, eles vão dizer, os vereadores da situação votaram contra o projeto.
Vereadores da oposição votaram a favor, estão favorecendo nós, mas votaram a favor de um projeto que o nosso jurídico deu parecer ao contrário. É inconstitucional. Então eu só queria deixar isso registrado para que amanhã não venham algumas questões aí dizer que nós estamos votando contra a população, né? E favor ao prefeito. Então no dia de hoje seria isso. Desejo uma boa noite e uma ótima semana a todos. Concluída a ordem do dia, dou por encerrado. Concluída a ordem do dia, dou por encerrada essa sessão, convidando os vereadores para a próxima sessão, que será realizada no dia 6 de julho de 2020, com início às 19h30. Muito obrigado a todos.